bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, levantando um altar ao nosso Deus. E ontem nós tivemos uma palavra que ficou tão frutificando tanto no meu coração, bom dia, que foi o perseverar em Cristo, perseverar nas nossas aflições, perseverar levando a nossa cruz, né? Conforme a palavra nos fala, pegue a sua cruz e siga. E que Jesus também nos fala que o nosso fardo é leve, porque Ele está conosco. E ontem, essa palavra de ontem, eu fiquei durante o dia ainda meditando naquela palavra, onde os nossos olhos precisam estar lá, no alvo, conforme Paulo nos fala, na eternidade, naquilo que nós vamos ter, que nós já recebemos através da aliança de Cristo, uma eternidade. Lá, verdadeiramente, nós seremos felizes de forma plena, né? Nós podemos ser felizes aqui, devemos ser felizes aqui, neste mundo, porque é um dos elementos ali do fruto do Espírito, a alegria, mas a alegria plena mesmo, nós teremos lá na eternidade com o nosso Deus. Então ali o Tiago e Paulo nos falam ali através da sua escrita, né? Através do Espírito de Deus, que nós devemos perseverar e então nós seremos completos em Cristo Jesus. E ontem nós tivemos essa palavra, quem não viu vale a pena ir lá, dar uma olhada, ouvi-la, porque foi uma palavra realmente abençoada. E hoje nós voltamos para o nosso estudo de Lucas. Então nós paramos ali em Lucas 9, nós fomos até o versículo 43, onde nós falamos sobre o menino endemoniado ali, a fé daquele pai que disse que cria, né, que estava crendo ali que Jesus poderia fazer aquele milagre, mas ao mesmo tempo ele pede para Jesus, olha, tira a minha incredulidade. Tantas vezes nós fazemos isso nas nossas vidas, né? Não, eu creio em ti, Jesus, mas quando vem a tormenta, quando vem a tempestade, eu disse, eu não consigo ver a solução para isso. Então nós cremos e não cremos, cremos e não cremos. E aqui o Senhor nos mostra que se nós pedirmos para que a nossa fé cresça, Ele faz com que a nossa fé cresça. E então nós vamos cada vez ser mais completos, conforme Tiago, a palavra de ontem, nos fala. Então, voltando, então, nós vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 44, quando Jesus prediz a sua morte, e eu vou um pouquinho mais para frente, vou passar rapidamente por essa parte, eu vou ali para o maior no reino, uma palavra importante para nós hoje. E vai falar também sobre discipulado, que é ali quando os dois filhos de Zebedeu e a mãe de Zebedeu vai lá, se ajoelha na presença de Jesus ali, aos pés de Jesus e pede para que os seus filhos se assentem, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus. Parece até uma brincadeira isso, mas essa mulher realmente fez isso e isso ficou registrado na Bíblia e serve hoje para nós entendermos em Cristo o que Ele realmente quer que nós sejamos. Lúcia, bom dia! O que Ele realmente quer que nós sejamos, né? Então, vamos orar para nós já começarmos? Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Senhor, te agradeço por mais um dia que as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós, te agradeço por mais um dia onde nós podemos aprender de ti através aqui das tuas palavras, Senhor, da leitura da tua palavra. Espírito de Deus, nos ajuda a entendermos um pouquinho mais, Senhor, a frutificarmos mais, ó Deus, nesse dia. Hoje é o dia mais importante, hoje é o dia que nós recebemos das tuas mãos a porção diária, o nosso maná para este dia, Senhor. Então nos ajuda, meu Deus, nas nossas fraquezas e nos faz irmos mais fundo nas águas do teu Santo Espírito, na sabedoria que vem de ti. Então nós conseguiremos, ó Deus, andarmos com passos firmes cada vez mais na tua presença. Que nós possamos receber hoje mais da tua sabedoria. Que nós possamos receber hoje mais da fé, Senhor, que o próprio Deus, que tu mesmo nos entrega, Senhor, e nos concede, conforme o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?
Então vamos lá. Lucas 9, versículo 44. Jesus prediz sua morte pela segunda vez. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouça-me e lembre-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Então, aqueles que estavam ali andando com Cristo, não conseguiam entender, mesmo vendo ali com os olhos deles a quantidade de milagres, a quantidade de curas, de libertações, de transformações em vidas, em famílias que estavam sendo concedidas ali através de Jesus. Esses homens não conseguiam ver a dimensão daquilo que Jesus era ali naquele momento. Eles só conseguiram após a ressurreição, após a morte de Jesus, né? Após a ressurreição, então eles tiveram a plenitude do que eram verdadeiramente as boas novas. Eu quero passar para frente agora, versículo 46. O maior no reino. Aqui Jesus vai nos falar, vai nos ensinar sobre discipulado, sobre o que é ser um servo, o que é que realmente Jesus quer de nós, do nosso comportamento, da nossa maneira de servi-lo, da nossa maneira de andarmos com Ele. Vamos lá, então. 46. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. E antes de continuar essa parte, eu quero ir lá para Mateus 21, Mateus 20, versículo 20. Mateus 20, versículo 20. E aí nós vamos entender o porquê que os discípulos estavam ali discutindo. Olha só. Versículo 20, Mateus 20, 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos, que era Tiago, o grande, né? E João que escreveu ali o Apocalipse. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. E aqui, só para complementar isso, olha, versículo 47, aqui de Lucas. Logo após ali, eles estarem ali discutindo, olha o que está escrito. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena. E aí depois nós vamos dar continuidade. Agora, voltando aqui para Mateus 20. Jesus conhece os nossos pensamentos. Antes que nós possamos falar, antes que nós possamos expressar aquilo que há no nosso interior, Jesus já sabe o que nós vamos falar, Jesus já sabe o que está acontecendo conosco, Jesus já sabe da confusão que nós estamos armando aqui no nosso interior. E ele sabia o que essa mulher iria pedir, mas mesmo assim, ele disse para ela, perguntou para ela, o que você quer? E tantas vezes, quando nós estamos ali no nosso momento de intimidade com o Senhor, nós até falamos, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e realmente Ele sabe de todas as coisas. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós possamos expressar, olha Jesus, eu senti isso quando aquela pessoa fez aquilo para mim, Senhor, eu estou sentindo raiva agora nesse momento, Senhor, eu estou sentindo tristeza agora nesse momento, eu sei que Tu sabes de tudo isso, mas me ajuda a controlar as minhas emoções no meu interior. E aí a gente vai falando com Jesus como se nós estivéssemos falando com um nosso amigo. Então nós vamos tendo uma relação cada vez mais estreita com este Deus, cada vez com mais intimidade com este Deus, quando nós falamos com Ele tudo aquilo que está no nosso interior e que Ele já sabe, mas Ele quer que a gente comece a expressar para que nós possamos ter uma ligação, ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Então é isso que Jesus nos pede. Então aqui, voltando aqui para o texto, então ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O orgulho, né? O orgulho está sempre no nosso interior, o orgulho, a prepotência, o querer ser mais do que os outros. Imaginam, eram 12 discípulos e ela foi ali se ajoelhar aos pés de Jesus para que
os 2 filhos dela fossem mais do que os outros. Então, orgulho, prepotência é algo que está sempre no nosso interior, tentando fazer com que nós possamos nos sobressair sobre as outras pessoas, quando Jesus está nos ensinando completamente ao contrário. Aquele que quer ser maior, seja servo. Aquele que quer me servir verdadeiramente, seja servo dos meus servos. 22. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? E aí eles disseram: somos. Estava a mãe deles e eles ali, João e Tiago, um de cada lado. Então, 23. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu todos e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Agora vem o que Jesus quer nos ensinar. 26. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus, quando ali na última Santa Ceia, lavou os pés dos seus discípulos, e aí Pedro até disse: não, não, Senhor, não, não lava. E Jesus disse: não é necessário que se faça dessa forma. Então, da mesma forma, o Senhor nos ensina sobre orgulho, sobre prepotência, sobre querer ser mais do que as outras pessoas, daqueles que estão à nossa volta, sobre querer se sobressair. E é uma luta constante contra o nosso ego, contra nós mesmos, contra a nossa carnalidade, contra as referências que nós temos aqui neste mundo, contra a cultura deste mundo, onde aquele que tem sucesso é aquele que está lá no topo, e muitas vezes não. Então Jesus está nos mostrando que nós devemos ser aqui, agora ele começa a falar, voltamos aqui para Lucas 9, sobre o que é ser servo. E ele chama as crianças para perto dele, e olha o que ele fala. Trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. E o que é ser uma criança? Até peguei algumas qualidades aqui do que é ser uma criança. O que Jesus quer? Dependência. O que uma criança é do seu pai, da sua mãe? Dependente. Dependente para qualquer coisa, para qualquer situação. Nós até queremos criar filhos independentes, mas tudo é um processo. Então Jesus nos fala aqui que nós precisamos ser dependentes dele, dependentes do Pai. Humildade, sermos humildes como crianças. E a humildade como criança, ela elimina aquela busca por poder, aquela busca por status, aquela busca por importância social. O ser humilde é aquele que fica lá no cantinho, mas mesmo assim está sendo visto, está sendo luz, está sendo sal. A pureza de coração, a sinceridade. O que é a pureza de coração? Demora para ver maldade ou nem ver maldade nas situações. Né? Os olhos, o Senhor fala sobre isso, quando os olhos são bons, todo o corpo, toda a alma é boa. Quando os olhos são maus, todo o corpo, toda a alma é ruim. Simplicidade na fé, sermos simples no agir, né? Simples na fé, simples no amar, simples no crer. O Evangelho é simples, as boas novas são simples. Ser ensinável, uma criança ela é ensinável, claro que nem todas, né? Algumas são difíceis, mas a tendência da maioria das crianças, e elas foram projetadas dessa forma, é para que elas sejam ensináveis, para que sejam sempre abertas ao conhecimento bom, à disciplina, inofensivas, à ausência de maldade e sem orgulho. Claro que nós temos crianças, e a palavra de Deus também nos fala isso, que tem crianças que já são más enquanto crianças,
que já tem aquela coisa ruim, mas não foi essa criação não é essa a vontade do Senhor. A vontade da Senhora é que as crianças sejam humildes, ensináveis, sejam inocentes. Então, isso é ser como criança. E tem uma passagem, até nem me programei para isso, mas me veio à minha mente agora, de Abigail, a passagem lá de Davi, quando Davi iria, deixa eu achar aqui, quando Davi iria ali, quando Davi estava ali fugido de Saul, estava com todos aqueles homens que haviam procurado ele lá na caverna, que eram endividados, que eram problemáticos, agora faziam parte do exército de Davi, e então se uniram a ele. Então eles andavam de uma parte a outra ali, fugindo, né, e se defendendo de Saul. Quando eles estavam ali, então eles dependiam daquelas pessoas da região para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem sobreviver. Então Davi envia ali um mensageiro lá às terras de Nabal, se eu não me engano. Deixa eu só achar aqui rapidinho para a gente falar que essa passagem de Abigail me chamou muito a atenção sempre durante a minha caminhada com Cristo. Passagem de Abigail e Davi. Segundo Reis, eu acho. Versículo. Samuel. Está lá em Samuel, nem está em Reis, está em Samuel. Vou mostrar para vocês quais foram as palavras dela. E é assim que, dentro desse mesmo contexto de servir, Abigail, capítulo 25, não. Ah, meu Deus, espera aí. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. É Nabal mesmo, tá? Davi se enfurece contra Nabal. Então, Davi manda ali seus mensageiros. Nabal era um grande, né, fazendeiro ali, com ovelhas, com terras. E então, Davi manda ali os seus mensageiros para que eles pudessem oferecer algum alimento. E o mensageiro dele fala que eles estiveram ali junto com os seus pastores de ovelha e defenderam ali os pastores, protegeram ali os funcionários de Nabal. E Nabal simplesmente ignora Davi e ainda ofende Davi. Então o mensageiro volta lá para Davi e Davi se enfurece. Quando Davi se enfurece, põe as espadas ali nas mãos e desce com os seus homens para exterminar qualquer homem, qualquer pessoa ali que fizesse parte da comunidade ali de Nabal. Então os funcionários de Nabal foram até o encontro de Abigail e disseram o que estava acontecendo. E essa mulher não falou nada, mandou ali juntar todo o alimento possível que pudessem juntar, botou em 2 burrinhos e pegou um funcionário e ela própria foi ao encontro de Davi. Quando ela encontra Davi ali, ela se joga aos pés dele, pede perdão pelo marido imprudente. E aí Davi se comove, né? E ela fala ali para Davi, não, suja suas mãos com este homem tolo. E Davi aceita isso dela. E quando ela volta para casa 10 dias depois, então Nabal, o próprio Deus leva ele, né? Mata ele. Então Davi manda chamá-la para que ela agora seja esposa de Davi. E olha o que ela fala quando os servos vão buscar a Abigail para que agora a viúva de Nabal seja a esposa de Davi. Então ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e como uma serva lavar os pés de seus servos. Que coisa linda, né? Então essa mulher, ela ali há 2000 anos, 1500 anos ali de Jesus, já estava tendo o comportamento que Jesus ali com seus discípulos estava ensinando-os como que eles deveriam ser, né? Nildinha, bom dia! Nildinha, minha mãe, eu amo quando ela entra assim na live. Mãe, tocou tua blusinha, ó. Ela é minha stylist, a que me empresta as roupinhas. Então, voltando,
É isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos servos. E o servo, ele é ensinável. Os servos, como crianças, né, inocentes, servos como criança, que sejamos prontos sempre para ajudar, que sejamos prontos sempre para estender a mão, que nós sejamos verdadeiramente com o caráter de Cristo, com o comportamento de Cristo, que veio aqui como rei, o rei dos reis esteve aqui entre nós, mas veio para servir. E eu finalizo com essa meditação hoje. O que nós estamos fazendo para sermos servos? O que nós estamos sendo ensináveis? Ou nós estamos com a nossa cerviz, com dura cerviz, né? Conforme o povo, conforme Moisés fala ali do povo ali no Egito, dura cerviz, não se curvam, né? O pescoço deles não se curva, o orgulho está sempre lá em cima. Não, Jesus quer ao contrário de nós, que nós sejamos como crianças, que nós sejamos servos, que nós sejamos humildes. E eu finalizo então com essa meditação para hoje, para nós. Como que nós estamos sendo na presença do Senhor? Nós estamos deixando o nosso orgulho, o nosso ego prevalecer, ou nós estamos verdadeiramente nos prostrando e dizendo, Senhor, que a minha carnalidade seja diminuída para que Tu cresças em mim e através de mim. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, te agradeço, Senhor, pelos teus ensinamentos de hoje, que nós possamos ser servos, que nós possamos ser como crianças, inocentes tantas vezes, Senhor, mas também prudentes, meu Deus, diante daquilo que tu nos ensina na tua palavra, que nós possamos ter olhos bons, ó Deus, e não olhos maus, que nós possamos ver com empatia, Senhor, as qualidades das outras pessoas e não somente os seus defeitos, que nós possamos servir, Senhor, aqueles que nos pedem, Senhor, aqueles que às vezes nem pedem, mas que os nossos olhos veem, Senhor, que necessitam de ajuda, que nós possamos, ó Deus, expressar o Teu amor por onde os nossos pés pisarem, que nós possamos, meu Senhor, acima de tudo, agradar o Teu coração com as nossas vidas e que nós possamos ter uma porção cada vez maior de Ti em nós, na nossa personalidade, no nosso comportamento, nas nossas mentes, no nosso convívio social, Senhor, que as pessoas possam ver a Tua face em nós, que as pessoas possam sentir o Teu perfume através de nós, que nós possamos ser, Senhor, como Tu verdadeiramente és. Ó Senhor, eu te agradeço por esse tempo, sê conosco nesse dia e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Te amo, mãe. Então, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que nós possamos ser como crianças, que os nossos olhos possam ser olhos bons, que o nosso comportamento seja, nosso caráter, né? O nosso andar seja um andar onde nós possamos aprender a sermos servos bons na presença do Senhor. Até amanhã, então, se Deus quiser. Beijinho, Rô!